Muito bem, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho segundo João, capítulo 18, vamos ler do verso 33 ao verso 38. Essa é a nossa quarta mensagem no tema A Verdade. E Jesus é a verdade, é o nosso tema de hoje. Jesus é a verdade. Capítulo 18, verso 33, nos diz assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Vamos orar. Nosso Deus, nosso eterno Pai, ajuda-nos no temor do Senhor, com relação a tudo aquilo que nós vamos falar, tendo lido essa porção da Tua Palavra. Guarda os nossos lábios para não pecar contra Ti e abra as nossas mentes, nos dê discernimento do Teu Espírito, para que, Pai, nós possamos rever a nossa vida diante do Teu altar e possamos ser movidos pelo Teu Espírito para um viver santo, que agrada ao Senhor, que anda na verdade, que proclama a verdade. E se porventura há entre nós aqueles que ainda não são da verdade, porque ainda não seguem Jesus, que possam, pela graça e misericórdia do Senhor, ser tocados, ó Deus, ser convencidos de que ainda estão afastados do Senhor, de modo que sintam-se chamados pelo Senhor, que sejam chamados pelo Senhor, que Sua graça seja sobre suas vidas, Sua misericórdia seja sobre todos nós, Tu sejas honrado e exaltado. Nós rogamos, Senhor Deus, o agir do Seu Espírito em nós, em nosso meio, nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o que temos aqui nesse texto? Olho no olho, frente a frente, com aquele que tem todas as respostas, está Pilatos, a autoridade máxima de Jerusalém. E a pergunta que ele faz para Jesus, sem muito interesse de ouvir a resposta, porque ele pergunta e logo ele vira as costas, mas a pergunta que ele faz é: que é a verdade? A despeito da atitude de indiferença ou de escárnio de Pilatos, simplesmente pergunta e sai de perto, mas a despeito da atitude dele, meus irmãos, nós temos que dizer que com certeza aquele foi o momento mais importante na vida de Pilatos. Ele não teria nunca mais esse grande momento. Há grandes momentos nas nossas vidas. Há grandes momentos quando Deus te coloca numa situação. E dizem que a oportunidade é calva. Depois que ela passa, não adianta você tentar pegar pelos cabelos, que não tem jeito, ela passou. Você tenta pegar, escapa, né? É calva e está ainda ungida. Escorrega. O momento é agora. Diz a palavra de Deus: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça. Abra o seu coração, abra o seu ouvido e receba a palavra de Deus. Pilatos não teve outra oportunidade. Aquele foi o momento mais importante na sua vida, porque ele estava diante daquele homem que disse que ele próprio é a verdade. Um homem que disse
Quem é da verdade, Pilatos? Ouve a minha voz. Disse mais ainda: aquele que crê que eu sou a verdade, aquele que crê em mim, esse tem a vida eterna, porque eu, que sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. E ninguém pode ir ao eterno, ninguém pode ir para o Pai, se não for por meu intermédio, por meio da verdade. Ninguém pode chegar lá. Pilatos está ali ouvindo aquele homem falando essas coisas. O que será que passa pela cabeça daquele homem naquele instante? E o que será que tem passado pela sua cabeça por todos os anos que você vem à igreja e você escuta essas coisas também? Pilatos não deu a mínima. Você tem dado ouvidos? O que você tem feito de Jesus chamado o Cristo? No fim desse episódio, essa é a pergunta que Pilatos faz para o povo judeu, que também tinha escutado Jesus durante todo o tempo. Pilatos pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? E a multidão, inflamada pelos sacerdotes, pelos escribas e fariseus, os líderes religiosos, a multidão grita: crucifica-o, crucifica-o, numa aberta e franca rejeição da verdade, daquele que é a verdade. Pilatos então está diante daquela oportunidade, daquele momento. Pensamentos passam pela sua mente. O que é que esse homem está falando? Seria aquele homem um louco? Ou Pilatos estava de fato diante daquele que é a verdade? Por que é bem provável que isso tenha passado na mente de Pilatos? Porque, meus irmãos, Pilatos não estava diante de qualquer um, não era qualquer acontecimento que estava se dando ali no reino. Ele tinha os seus informantes, ele sabia quem era Jesus, porque ele tinha que manter a ordem, ele sabia as confusões que estavam acontecendo e o que Jesus estava operando naqueles dias. Então, ele não podia simplesmente ignorar aquelas palavras, porque aquele não era um homem qualquer. Aquele era um homem que não apenas falava com autoridade, mas era um homem também que agia com a autoridade. Era inquestionável aquilo que Jesus operava. Ele curava os cegos, ele curava os leprosos, Jesus expulsava demônios, Jesus ressuscitava mortos. Inegavelmente ele fazia, estava claro. Então não dava para simplesmente ignorar aquele homem, porque havia claras evidências de que aquele homem não era louco. E aumentando ainda a pressão sobre a consciência de Pilatos, podemos entender isso porque Mateus 27, 19 nos diz que, estando Pilatos ali no tribunal, com a responsabilidade diante dos judeus, de ter que julgar o Senhor Jesus, o que para piorar as coisas acontece com Pilatos? A mulher dele envia um recadinho. O recado era o seguinte: ô Pilatos, escuta bem o que eu vou te falar. Não te envolvas com este justo. Não te metas com esse homem. Não te metas com esse justo, porque hoje, em sonho, Pilatos, eu, sua esposa, sofri muito por causa desse homem. Já imaginou? Tudo aquilo acontecendo, mas essa para cima do Pilatos, que tinha a responsabilidade de manter a ordem naquela cidade. Então eu penso que aquele foi um momento de crise. Ele estava numa dessas esquinas da existência, as mesmas esquinas, meus irmãos, que surgem nos nossos dias, no dia a dia de cada um de nós. As mesmas crises existenciais pelas quais todos nós passamos. As mesmas situações que muitas vezes exigem que nós tomemos uma decisão. São várias. E Pilatos então estava numa daquelas esquinas da existência. Ele estava ali na posição de juiz. Pilatos, tendo que julgar, ele estava entre a vida e a morte. Mas entre a vida e a morte de Jesus, porque ele iria julgar Jesus, ou ele estava entre a sua própria vida ou a sua própria morte? A verdade estava diante dele. Era crer ou não crer. E disso dependia a sua vida ou a sua morte.
A verdade se apresenta diante de você. Mas muitas vezes você pensa, não, isso é loucura. Ou então, parece verdade. Há evidências de que é verdade. Mas eu tenho mais o que fazer, eu tenho tantas responsabilidades, eu não vou pensar nisso agora, eu vou deixar para depois. Mas a oportunidade passa, ele estava diante da verdade. João 3,18, o próprio Senhor Jesus diz que quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê, tudo que Pilatos precisava para sair da morte para a vida era crer. Caso contrário, o destino dele já estava selado. Já era um homem condenado pela justiça de Deus. 1 João 1,12 ainda nos diz que quem tem Jesus tem a vida eterna. Mas quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Quantos de nós aqui hoje pode dizer, eu criei na verdade, eu submeti a minha vida à verdade, eu recebi o Filho de Deus, e hoje eu tenho o Filho como meu Senhor e o meu Salvador, e por esta razão eu posso dizer que eu tenho a vida eterna. Eu tenho do Senhor a sua graça, a sua misericórdia sobre a minha vida, porque eu entreguei a minha vida, eu tive um encontro com a verdade, eu entreguei a minha vida a Jesus, e eu sou dele e ele é meu. A vida que agora vivo, eu não vivo na carne, mas eu vivo na fé do Filho de Deus. Quantos estão com essa convicção hoje, de que esta é a sua realidade? Pilatos, meus irmãos, estava ali naquele momento de decisão, e nós sabemos o que foi que ele fez, virou as costas. Queridos, mais cedo ou mais tarde, tenha certeza disto, assim como Pilatos, cada pessoa terá uma crise, cada pessoa estará diante da sua própria esquina, e nesta hora, que rumo você vai tomar? Que rumo? O que decidir na sua vida? Como saber o que é a verdade? Para onde que eu vou? O que é a verdade? Qual é o propósito da vida? De onde que eu vim? O que que eu estou fazendo neste mundo? E para onde que eu vou quando tudo terminar? O que será de mim? São esquinas, são momentos. E nesses momentos então de angústia, frustrações, dúvidas, momentos de medo, a gente começa a conjecturar. A gente começa a pensar, o que que eu vou fazer? E agora? Para onde? Tome decisão logo enquanto a porta. Porque chega um momento, como diz Carlos Drummond de Andrade, quer abrir a porta, mas o quê? Já não existe mais porta. Passou. Quer ir para Minas, mas não existe mais Minas. Passou. E agora? O que será de mim? Oportunidades passam. Então, enquanto é tempo, aquele que está dizendo, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, ele está dizendo, venha, me considere, eu sou a verdade. E então nessas horas de dúvidas, de medo, de decisões, pessoas começam a considerar para que lado da esquina eu vou virar, para onde eu vou virar. Então assim, alguns nessa crise existencial, alguns começam a buscar uma base mais sólida para as suas vidas, começam a investigar e a buscar princípios e valores, começam a considerar e a investigar a respeito da fé, começam a buscar para si algo que transcenda os limites desta vida, algo que ultrapasse os horizontes, algo que lhe dê sustentação, que lhe dê uma garantia de que existe algo melhor depois que a vida terminar. Nas crises, alguns começam a enveredar por esse caminho sincero de uma busca pela verdade. Agora, outros simplesmente deixam passar o momento da crise, que é um momento de oportunidade. Crise é um perigo, mas é também um momento de oportunidade. E alguns, quando vêm essas situações, eles querem desaparecer, como dizem, né? Eles querem buscar um entretenimento que os livre dessas cogitações, que os livre dessas perturbações, dessas crises, desses pensamentos que fazem com que eles questionem a forma como estão vivendo. E por esta razão, estes o que fazem nessas horas?
Se alguns começam a buscar uma base mais sólida, esses, por outro lado, começam a querer fugir da realidade. Procuram compensar o vazio do seu íntimo, aquele vazio de significado, tentando fazer a vida valer a pena através de prazeres, através de um hobby, através de realizações da profissão, e disso e daquilo, tentam, de alguma forma, fugir daqueles pensamentos terríveis a respeito da existência, a respeito do fim de todas as coisas. Então começam a ficar ocupados ao ponto de não pensar na morte, de não ter tempo para pensar de que ele é finito e a sua vida irá acabar. Acabam indo nessa direção. E dessa forma, o que nós temos que dizer, nessas duas formas de lidar com as crises, é que todos estão procurando um sentido para si. Todos. De uma forma ou de outra, todos estão procurando um sentido para si, estão procurando algo em que possam se agarrar, algo que nesta vida lhes dê uma estabilidade, que seja uma base, um fundamento, nos quais eles se sintam equilibrados, se sintam estabelecidos. Então, de uma maneira ou outra, meus irmãos, todos estão procurando um motivo para viver, estão procurando uma verdade, e mesmo que esta verdade não seja de fato a verdade, mas ainda assim eles estão procurando a verdade, ainda que não seja a verdade, ainda que no final essa verdade que eles dizem que que encontraram, ela seja uma mentira, o que será trágico, mas ainda assim eles procuram alguma coisa para se agarrar e dizer: essa é a minha verdade, a minha forma de viver, a minha filosofia de vida, é nisso que eu me baseio, para que eu tenha sustentação nos vários momentos difíceis da minha vida. Mas, se no final do caminho aquela verdade for uma mentira, aquela suposta verdade for uma mentira, será uma tragédia. E então, como evitar a tragédia? Será que de fato existe, não verdades para se agarrar, mas será que de fato existe a verdade que seja verificável, que seja tangível, que seja palpável? Se existe essa verdade, quais os elementos, quais os instrumentos que nós podemos usar para nos certificarmos de que ela é de fato a verdade, para que possamos verificar a sua veracidade, para certificarmos de que nós não estamos enganados com aquilo que nós encontramos? Há elementos para isso, meus queridos. Essas não são questões simples de serem respondidas. Alguns vão dizer que são questões subjetivas, não há objetivismo nisso, então não é muito simples de você argumentar a respeito disso. No entanto, eu penso que a maior parte da dificuldade com esse assunto não seja tanto a sua complexidade, mas a maior dificuldade com esse assunto está no fato de que não são muitos que têm um real interesse em descobrir a verdade. Não são muitos que estão de fato querendo encontrar a verdade. E digo isso porque encontrar a verdade, isso pode ser algo desconcertante, pode ser intimidador, desafiador, pode ser revelador, pode comprometer a minha reputação, porque pode exigir de mim mudanças, pode exigir de mim que eu tenha que confessar algumas coisas erradas, e eu vou perder a minha posição ilibada, que eu acho pelo menos que tenho, vai confrontar a minha verdade, pode então ameaçar o meu status, pode me tirar da preciosa zona de conforto na qual eu me coloquei, e a princípio então, encontrar a verdade, já que implica nessas coisas, não é uma coisa muito atraente. Se essa verdade vai fazer toda essa revolução na minha vida, vai mexer com toda a minha forma de ser, vai me examinar dos pés à cabeça e vai apontar coisas erradas em mim e vai transtornar a minha vida, é algo que não é muito atraente. Não são muitos que de fato querem um compromisso com isso, querem se entregar realmente para serem examinados e vistos do pé à cabeça. De modo, queridos, que até mesmo a possibilidade de haver de fato a verdade, isto é para muitos algo que eles não querem. Isso é para muitos algo ameaçador. É ameaçador porque se a verdade existe, então o quê? Se a verdade existe, se eu a encontro,
Então eu terei que admitir que há um padrão definido. Eu não posso então viver dizendo que tudo é relativo. Se existe uma verdade, há um absoluto, há um padrão definido, e eu tenho, se ele existe, eu tenho que me adequar a esse padrão, porque esse é o padrão. Antigamente, o SAMAI aqui da cidade não tinha um padrão. Então todo mundo fazia a ligação de água de qualquer jeito, não era assim? Todo mundo fazia, botava de qualquer maneira lá, a coisa, a SAMAI tinha que ligar. Mas agora não, agora tem um padrão. Se você vai lá e pede uma ligação de água no SAMAI, o SAMAI mostra para você assim, olha, nós vamos ligar. Mas primeiro você vai para a sua casa e faz um padrão igual esse que está aqui. Ó. Te dá um folhetinho assim, com as medidas, né? Se algum você já fez, você vai lá, recebe direitinho, e você tem que se adequar àquilo. Senão, nada feito. Senão você não entra no sistema de água, não entra, você está fora. Você morre de sede. Para entrar, você tem que se adequar ao padrão. Então, quando existe um padrão, acaba a avacalhação. Acaba, né? Não existe mais nada avacalhado, é o padrão. Então, a maioria das pessoas não querem um padrão. Elas não querem encontrar a verdade, porque senão vai ter que aquele cavalete todo mal arrumado lá, né, todo mal feito na porta da casa, que você não quer nem saber, quer que funcione assim. Já está funcionando isso aí, não vou mexer, vou gastar dinheiro com isso não. Né? Se existe uma verdade e eu tenho que me adequar a ela, isso vai me custar. Então, para muitos não é interessante, é ameaçadora essa história de verdade, porque se ela existe, então eu tenho que admitir que há um padrão. E eu tenho que me adequar. Significa, então, referindo-se a Deus, que sendo que Ele existe, que a verdade existe, então eu tenho que passar por algo que a Bíblia chama metanoia. Se Deus existe, se existe um padrão, e eu tenho que julgar a mim mesmo pelo padrão. Como é que eu estou? Como é que é o padrão? Eu estou em conformidade com o padrão ou eu não estou? E sendo que eu não estou, porque ninguém está, todos pecaram, todos estão fora de padrão, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se Ele é o padrão e Ele é real, os seus valores são absolutos, então eu tenho que olhar para a santidade dEle, olhar para a minha imperfeição e passar por uma metanoia, mudança de noia, mudança de pensamento. E essa é a palavra na Bíblia para arrependimento. E tenho que arrepender de ter vivido uma vida fora dos padrões, fora da conformidade com o caráter de Deus. Eu fui criado para ser conforme a sua santidade, a sua imagem e semelhança, e olha no que eu me tornei, uma caricatura, desintegrado. Olha no que eu virei. E eu tenho que então admitir isso com vergonha, com lágrimas, com arrependimento, e agora me converter. Converter é dar meia volta. Sair de uma vida entregue, fazendo de qualquer maneira, sem padrão, sair dessa vida entregue a si mesmo, para uma vida entregue a Deus, olhando para quem Ele é, e a partir de agora, procurando conformar a minha vida, durante todo o tempo que eu existi, até a minha morte, ao caráter dEle. É aí que eu estou convertido a Jesus. Eu encontrei o padrão me chocou, o padrão me convenceu de que eu sou imperfeito, que eu sou um pecador, que eu mereço o juízo de Deus. E o padrão me levou então ao quebrantamento. Me mostrou também a sua graça, a sua misericórdia. Me disse que se eu me arrepender dos meus pecados, há solução para a minha vida, há perdão para o meu coração, porque o Filho de Deus pagou os meus pecados na cruz, sendo Ele perfeito, sem nunca ter pecado. Ele deu a vida dele por mim. E se eu cair em mim mesmo, reconhecendo com humildade os meus erros diante de Deus, e assumir a minha culpa, e olhar para a cruz, olhar para o sacrifício de Cristo, eu sou salvo. E agora eu posso caminhar em direção ao trono da glória de Deus, sem ser julgado pelo justo juiz. Eu posso ir para lá. Então, queridos, o encontro com a verdade, ao mesmo tempo que ele é confrontador, é o único que pode trazer esperança. Pode trazer, a princípio, um desespero para você, porque as suas imperfeições são apresentadas, aquelas que você nunca viu, porque você só olhava para si mesmo e dizia, não, tá bom, dá para o gasto. Porque você estava se julgando com base em si mesmo.
Mas quando você olha para quem Deus é, e você vê que Ele é o padrão que você deveria ser, aí dá desespero. A princípio dá desespero, mas ao mesmo tempo você vê, além da justiça de Deus, você vê a graça de Deus, que perdoa o pecador, que se arrepende e crê no preço que Jesus pagou. Há salvação para essas pessoas. Então, ainda que alguns não queiram se adequar ao padrão, não queiram considerar que existe uma verdade, que existe o padrão, o fato é que a única esperança para o homem é realmente esse encontro com o padrão. Mas isso não é interessante para muitas pessoas. Não sei se é interessante para você. Talvez você ainda não é convertido a Jesus. Você não entregou a sua vida a Cristo. Você não está andando nos caminhos de Jesus. Você não tem Jesus como o seu Senhor. Você até gostaria que Ele fosse o seu Salvador. Mas você nunca se submeteu verdadeiramente a sua vida a Ele. E se é o seu caso, Ele chama você agora. E não deixe para amanhã. Pilatos deixou e perdeu a chance, diante da verdade, na esquina da vida. E a oportunidade passou batida, meus irmãos. Alguns vão ouvir isso, mas outros não. Por que não? Porque isso não interessa para quem? Isso não interessa para aquela pessoa que está satisfeita com o seu pecado, com a sua prostituição, com a sua mentira, com o seu homossexualismo. Se ela está contente consigo mesma, ela não está preocupada com coisa nenhuma, não é? Então não a interessa. Ela gosta de se camuflar, de viver escondida com as suas máscaras, dizendo, comigo está tudo bem. Ela não quer olhar no padrão, porque ela quer andar de qualquer forma. Ela não quer se adequar. Ela não quer passar pelo parto do arrependimento para ter um novo nascimento na sua vida e se tornar uma nova criatura em Cristo. Porque é isso que a Bíblia diz. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso é conversão. E Deus chama todos para isso. Arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. E assim, depois disso, venha os tempos de refrigério, de paz, pela presença do Senhor. É uma coisa boa, mas alguns não querem. A Bíblia nos ensina, no Salmo 10, verso 4, que por causa do seu orgulho, o ímpio é aquela pessoa que não quer saber nada de Deus. Até disfarça de vez em quando, mas no coração ele não é voltado para Deus. No seu orgulho, então, está escrito aqui na palavra de Deus, Salmos 10, 4, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Não quer saber, de fato, se existe verdade. Todas as suas cogitações são não a Deus. Não existe verdade, isso é mentira, não existe. Por que ele é assim? Porque, meus irmãos, é mais cômodo não investigar a verdade, que há a verdade. Por que é mais cômodo? Para não ter que lidar com a própria realidade, para não ter que mudar de conduta, para não ter que mudar de vida. Então, é mais cômodo a pessoa ter uma filosofia própria que se ajuste às suas próprias conveniências e dizer para si mesmo e para os outros, não, eu tenho a minha própria filosofia de vida, eu tenho a minha própria verdade, eu tenho o meu próprio jeito de ser cristão. É como se ser cristão fosse uma coisa que cada um fosse do jeito que quisesse. Como se fosse assim, eu crio meus próprios conceitos a respeito da fé cristã e eu sigo do meu próprio jeito. Então, para alguns, não querem saber de ler, de ter um encontro com a verdade, de procurar a verdade, porque é mais cômodo viver assim. E cooperando com esta perigosa zona de conforto, o que acontece? O que coopera com isso? Atualmente, meus irmãos, as linhas filosóficas dos nossos dias, essas linhas filosóficas dizem que qualquer busca pela verdade é absurda. Então não precisa procurar a verdade, porque esse negócio de buscar a verdade é uma coisa absurda. Por que eles dizem isso? Porque eles afirmam que não há parâmetros para se constatar que nós chegamos ao conhecimento da verdade. Não há elementos que possam dar a você a convicção de que aquela coisa de fato que você encontrou é a verdade. E se é assim, se não há elementos para constatar a verdade, então uma pessoa pode dizer para si mesma e para todos que ela é de Deus, sem ter que conformar-se a Deus. Pois nessa visão, Deus é fruto da imaginação do homem. Deus é algo indefinível, que você não pode saber as suas características, o seu caráter. É o que as filosofias dos nossos dias estão dizendo. Não é um jeito de viver sem Deus, mas é um jeito de viver sem a verdade a respeito de Deus.
Pode até dizer que ele existe, mas é um Deus conforme você imagina, conforme cada um pensa que ele é. Então, a pessoa que vai nessa direção, ela acaba muitas vezes se dizendo cristã, mas ela vive conforme a sua própria filosofia de vida. Aquela pessoa que você nunca vê marcas de santidade na vida dela. Ela nunca deixa o pecado, ela está sempre na igreja, mas está sempre na mentira, sempre nos vícios, sempre entregue a si mesma, às suas vaidades, faz sempre a vontade da carne, dos pensamentos, não há nenhuma luta dentro dela contra o pecado, está sempre do mesmo jeito. Ela está na igreja, mas está criando um Deus conforme a sua conveniência e está enganando a si mesmo. Mas, meus irmãos, mas se a verdade existe, e se, como Jesus disse, haverá o dia da prestação de contas, se andamos ou não na verdade, então, mais cedo ou mais tarde, aqueles que estão agora ignorando a verdade, saiba disso. Estes terão que lidar com as consequências da sua indiferença com relação à verdade. Segundo os Coríntios 13:8 nos diz que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Então existe a verdade, e você não pode nada contra a verdade, senão a favor da verdade. Romanos 14:12 nos diz que cada um de nós chegará ao dia que dará conta de si mesmo. E Gálatas 6:7 diz que não vos enganeis. De Deus não se zomba, Ele é um juiz justo. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, a verdade. Tanto é que seremos julgados com base na verdade, no que vivemos, no que recebemos ou não a respeito da verdade. Porque Jesus, contrariando aqueles que dizem que não há meios de se averiguar se há ou não verdade, não há meios de se verificar se nós chegamos ou não ao conhecimento da verdade, contrariando esses que dizem isso, Jesus nos dá elementos para verificar, sim, se há a verdade. Porque em João, capítulo 7, versos 16 a 17, Jesus disse que a forma de alguém saber se de fato encontrou a verdade, qual é? A forma de você saber isso, se existe mesmo a verdade, é colocando em prática os seus ensinos. Coloque em prática aquilo que eu falei, e você vai ver se existe ou não existe verdade. Quer saber da verdade? Se submeta ao que eu disse. É o único meio, fé. É o único meio de encontrar a verdade. Confie no que eu falei. E você vai descobrir que há verdade pelos próprios efeitos da verdade na sua vida, quando você se submete a ela. E todo aquele que se entregou a Cristo é um testemunho da verdade. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mudou radicalmente a sua vida. Ninguém que tenha entregue a sua vida não passou por uma mudança. Todos que entregaram verdadeiramente as suas vidas foram transformados e estão sendo transformados. E é para lá que o Senhor chama. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Eu sou a verdade. Venham a mim. Você que está cansado de carregar as suas mentiras, os seus fardos de culpas, cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Tome sobre você o meu ensino e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Se submeta e você vai encontrar paz. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai encontrar perdão. Você vai encontrar salvação. Em João 8, 32 e 36, o mesmo Jesus se apresenta dizendo que Ele é a verdade. Ele é a verdade que liberta da escravidão do pecado, que liberta da culpa, que liberta da falta de objetivo e de propósito para a vida. Ele é, segundo Ele mesmo, a verdade que, reconciliando ao homem ao Criador, dá uma direção certa para a sua vida. Enche de paz e de esperança o seu coração, se você crê. Quando você crê, Ele opera todas essas coisas na sua vida. E crer, é importante dizer isso, crer não significa simplesmente vir à igreja, achar simpático o povo da igreja, achar simpática a pregação, achar Jesus um personagem agradável na história, bonzinho. Crer, então, não significa simpatizar-se com Jesus, mas significa reconhecê-lo como a verdade, como o padrão. E em reconhecê-lo como o padrão, se submeter a esse padrão, entregar-se a Ele e, a partir daí, viver por Ele e para Ele.
Infelizmente, essa não é a atitude de muitas pessoas que estão na esquina da vida agora, que estão olhando para Jesus, que estão escutando a mensagem, mas não querem isso para as suas vidas, não querem considerá-lo como a verdade. Talvez ele seja mais uma dessas verdades que muitos têm por aí, mas que no final das contas será uma tragédia. Querem colocar Jesus nessa mesma categoria, mas ele não é. Ele não está nessa categoria. Ele é a verdade. Alguns, porém, não reconhecem. E esse, meus irmãos, foi o caso de Pilatos. Infelizmente, Pilatos deixou passar a oportunidade. 1 Coríntios 2,8 nos atesta a respeito disso, porque ali está escrito que se os poderosos eles tivessem conhecido a Jesus, quem ele é, que ele é a verdade, eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Olha como Jesus é chamado ali. Quem é Jesus para você? Ele é o Senhor da glória, ele é Deus. Pilatos estava diante de Deus, do Deus encarnado, que privilégio, mas virou as costas. Pela ação do Espírito e pela palavra, você está diante da vontade de Deus, da oportunidade, do Evangelho, de Jesus. E Ele está chamando você para crer nele, para submeter a Ele a sua vida, para realmente fazer dele o seu padrão e fazer dele o Senhor da sua vida. Em João 18, no verso 38, após ter se encontrado com Jesus, após ter escutado Jesus falar, Pilatos vira as costas, se volta para os judeus, e Pilatos diz aos judeus o quê? Não acho nele crime algum, não é? Ele é até um cara simpático, ele é até um cara legal, eu não vejo nesse cara nenhum motivo para condená-lo. Mas logo, debaixo de pressão, logo em João 19,16, o que Pilatos faz? O entrega para ser crucificado. Essa simpatia com Jesus, quando nós não entregamos a nossa vida a Ele, dura pouco. Dura enquanto for conveniente para nós. Mas a partir do momento que existe uma perseguição aos cristãos, aqueles que não entregaram verdadeiramente as suas vidas a Jesus e não têm nele a esperança maior da vida eterna, não andam com Ele, esses pulam fora, meus irmãos. Esses logo abrem mão da verdade, da suposta verdade. Ele já não é mais a verdade deles. Pilatos até simpatizou com ele, mas logo o entrega. Então, o fato é que, da mesma forma, são todos aqueles que vêm à igreja, trocam olhares com Jesus, dizem que não encontram em Jesus nada de errado, mas ainda assim, nunca se submetem a Ele como sendo a verdade. Nunca vivem o seu dia a dia tendo Jesus como o dono das suas vidas, como aquele que tem autoridade. Nunca se enxergam como pessoas sem direito de fazer qualquer coisa. Se eu sou de Jesus, eu não sou de mim mesmo. Então eu não tenho direito de me prostituir, de beber, de fumar. Eu não tenho. Ou eu sou dele, ou eu sou de mim mesmo. Eu não posso ser as duas coisas. Não é verdade? Se Ele é Senhor da minha vida, eu até estou sujeito a errar. Não sou perfeito. Mas existe uma atitude no meu coração que me leva a considerar o que eu estou fazendo, porque essa propriedade não é minha. Eu dei a minha vida a Ele, Ele me comprou com o sangue dEle. E Ele me comprou e eu me entreguei. E se eu me entreguei, eu não sou mais de mim mesmo. Ele é o meu dono, o meu Senhor. Senhor quer dizer isso, Ele é o que tem direito sobre mim. Eu me submeto a Ele, eu procuro andar na presença. Isso é crer nele, o resto é papo furado. O resto é mentira religiosa. Se Ele não tem autoridade sobre mim, eu estou me enganando com discurso religioso, com vida aparentemente cristã, mas que não é cristã. Então, se Ele será o meu Salvador, está na dependência se Ele virá a ser também o meu Senhor. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o seu Senhor. Pilatos não o recebeu assim, por isso logo o entregou para ser crucificado. Meus queridos, alguns estão na mesma posição, estão da mesma forma vindo à igreja, mas virando, como Pilatos, as costas para Jesus. E Hebreus 6, no versículo 6, diz que pessoas que fazem isso, estes são aqueles que para si mesmo
de novo estão crucificando o Filho de Deus. Está na sua Bíblia, Hebreus 6,6. Esses que viram as costas, vêm aqui, mas no seu dia a dia fazem o que querem. No seu dia a dia, eles estão virando as costas, estão crucificando outra vez o Senhor Jesus, como Pilatos fez. Ele é até legal, mas no dia a dia, bulufas para ele. Bulufas para ele. Ele não é Senhor, consequentemente não é Salvador. Então, terminando, se hoje você se declara um cristão, se hoje você diz que você é um convertido a Jesus, será que é porque você encontrou em Jesus a resposta para aquela pergunta que Pilatos fez? O que é a verdade? Você encontrou em Jesus essa resposta para a sua vida? Jesus passou a ser a verdade absoluta para a sua vida, o padrão para a sua vida, o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida. E encontrando essa verdade, você é um cristão porque você entregou tudo a Ele e anda com Ele todos os dias da sua vida. Como saber se você já teve esse encontro com Cristo, se Ele já é a sua verdade? Como saber se você já é da verdade? Porque Ele é a verdade, se você já é dele. Jesus responde isso, respondendo em João 18:37, na sua conversa com Pilatos. Está aí. O que ele disse para Pilatos? Todo aquele que é da verdade. Qual é a evidência? Qual é a evidência, meu irmão? Está aí na sua Bíblia. Conversa de Jesus com Pilatos, terminando. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Onde que está a voz de Jesus que eu não escuto? Ela está aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você não é guiado pelo seu coração enganoso. Você não é guiado pelas filosofias deste mundo. Você não é guiado pelas suas paixões, pelos seus desejos. Mas se você é de Jesus, você é guiado por Ele. Ele é a verdade. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. E em João 10:27-28, Jesus diz assim: as minhas ovelhas, e eu espero que você, se não é ovelha de Jesus, venha ser hoje. Entregue a sua vida a Cristo. Submeta a sua vida a Ele. É a única chance que você tem de ter os seus pecados perdoados e receber o amor de Deus e estar na eternidade para sempre. É se agora você acordar e confessar Jesus como a verdade, como o Senhor da sua vida, como Deus que se fez carne e deu a vida por você. E então você se torna ovelha dele. E olha o sinal de uma ovelha qual é. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai tirá-las da minha mão. Já pensou que coisa maravilhosa? Jamais perecerão. Não há condenação mais quando você está em Cristo. A condenação que era sua caiu sobre Ele na cruz. Ele pagou os seus pecados. Quando você se entrega a Ele, anda com Ele, Ele então está dizendo: eu sou o autor agora e o consumador da sua fé. É aquele que salva você e receberá você na eternidade. Está com você agora, irá te receber na eternidade. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Será que você compreendeu que o Senhor está te chamando para confiar nele? Jesus é a verdade. O Espírito de Deus está convencendo você disso. Você recebeu nessa noite elementos suficientes para crer em Cristo e submeter a sua vida a Ele. Se Deus está falando com você, declare hoje a sua fé. Entregue a sua vida a Cristo Jesus. E venha falar conosco, se você quiser. Nós estamos aqui para ajudar você, para caminhar com você, para explicar mais a você a respeito dessa decisão por Cristo, dessa fé em Cristo, dessa salvação que só Jesus pode te dar. E se você já tem Jesus como o Senhor da sua vida, ande na presença dEle, de forma que outros possam ver Jesus em você, e você seja verdadeiramente luz e sal. Vamos orar. Amado e eterno Deus, louvado seja o teu nome por tão grande salvação. Louvado seja o teu nome porque o caminho está iluminado, Senhor Deus. É um caminho definido, Senhor. O Senhor tem revelado o caminho a cada um, para que possamos seguir nesse caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E nós te bendizemos porque aprove o Senhor revelá-lo a nós, Senhor.
E nós estamos orando para que o Senhor continue operando isso, abrindo os olhos, convencendo pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e convertendo pessoas à verdade, convertendo-as a Jesus. Nós te agradecemos, é no nome dele que nós oramos. Amém. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois a Cristo, soberano galardão de Deus ministro, e revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Que privilégio nosso, ministros do Senhor, poder espalhar essa grande mensagem. Jesus é a verdade que liberta, é o Salvador, é o nosso amado Senhor. Que bom pertencer a Ele e saber os seus propósitos eternos para com as nossas vidas, não é? Nele temos todas as bênçãos celestiais. Então, olhe para Jesus, entregue a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Deus e Pai, obrigado porque nos trouxestes nessa noite, nós refletimos a respeito da sua palavra, da oportunidade de Pilatos ao encontrar Jesus, da oportunidade que cada um de nós temos também no nosso dia a dia, nas esquinas das nossas vidas, das decisões que tomamos. E, Pai, que nós sejamos um povo, que seja um povo que pertence não a nós mesmos, não que tome decisões por conta própria, mas um povo que pertence a Cristo, que possa ser guiado pelo Espírito de Deus para cada decisão da vida. E assim, Deus, nós sejamos aquele povo que marcha para a eternidade, porque foi salvo por Jesus. Abençoe assim aqueles que ainda não creram, que possam crer para a glória do Teu nome. E aqueles que creram, possa, Deus, ser pelo Seu Espírito tocados e santificados, para brilhar mais e mais. Senhor, nós oramos agradecidos. Pedimos que leva-nos para os nossos lares, leve-nos debaixo da Sua bênção e da Sua proteção. Nós oramos em nome de Jesus, rogando que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua igreja aqui e a sua igreja espalhada pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana.